depois, como origem da justiça restaurativa, que é complexa, tem movimentos dentro do próprio sistema de justiça e operadores e professores interessados, teóricos e práticos interessados muito antigamente já nessa questão de mediação, formas de encontro vítima-ofensor. Isso aí já, né, remonta a muito tempo atrás, anos 60, depois entra os anos 70, que aí aparece o termo justiça restaurativa, que se eu não me engano agora vocês me pegaram o termo, eu acho que não sei se da primeira vez em 74, né? Essa expressão. E o grande avô do processo todo que deixa um processo, a coisa mais conhecida enquanto uma base teórica pouco mais consolidada, é o Howard Zehr, né? Que está lá nesse período aí também, nos 70, mas fundamentalmente nos anos 80, traz a obra, né? Trocando as lentes, né? Um novo foco sobre o crime e a justiça. Mas a origem maior é que já uma inspiração em práticas comunitárias, principalmente tribais, né, mais antigas, que tem modelos diferenciados de autocompositivos, né, de encontro e tal. Essa é uma origem importante. Depois é movimentos dentro do próprio sistema de justiça em função de uma maior participação comunitária, processos de mediação, como encontro vítima-ofensor, que tem vários movimentos, né, desde os anos aí 60, 70, que é os anos mais revolucionários, anos 60, né, os anos da ecologia, do feminismo, onde aparece o grande paradigma, também um paradigma renovador, né, de várias ordens, digamos assim, onde começa a gestar isso aí também. Mas isso a gente vai conversar mais sobre isso, sobre os fundamentos da JR, mas hoje nós vamos retomar o encontro passado, que a gente não encerrou esse aspecto da visão sistêmica aplicada a conflitos, né? E aí é muito importante, a gente falou de causas da violência, a gente falou de alteridade, a dificuldade de aceitação da alteridade, mas aí, enfim, a filosofia chega a isso, mas como se dá isso pontualmente, né? Preciso de algo mais concreto para entender isso. E aí a gente discutiu várias perguntas sistêmicas, um conflito pode começar antes do próprio encontro, né? O conflito é contingente, ou torna-se uma necessidade para certos sujeitos, precisa de compensação, as motivações que estão por trás, né, familiares, sistêmicas, a vítima às vezes já foi, o infrator já foi vítima, e a vítima infrator também é repensado aqui esse paradigma, o problema da exclusão, eliminação de alguém gera um efeito danoso numa família, num grupo, num sistema, né? Então essa ideia de matar, sair matando, de exclusão, é uma ideia que vai produzir mais ferimentos. O bode expiatório, né? Também falamos um pouquinho. E também de uma tendência muito interessante à solução, né? Quando tem um conflito, ele tem uma tendência ao crescimento, que é básico, à mudança, né? Um sintoma de um mal-estar, e aí uma tendência a encontrar uma solução no sentido de realizar necessidades, sentimentos, uma mudança, porque a vida é mudança, né? E aí o conflito também é muito conectado à mudança, então o conflito não é só negativo, a gente já viu, tem aspectos que podem ser extremamente positivos, né? Imagine o nosso país agora, por exemplo, como é que você vai mudar a situação, né, de genocídio, de destruição da natureza, de corrupção, de tudo isso, sem disputa de lugares de poder por justiça, né, equilíbrio social, né? Eu estava vendo agora lá alguns estudos ali, a questão das concessões tributárias que o governo faz a grandes empresas, a grandes devedores, as multas ambientais, só 5% são pagas, grandes devedores, se você fosse pagar agora apenas os grandes, seria quase 400 bilhões de reais de dívidas que não são cobradas, então aí suga, né? O governo vende a imagem falsa de que não tem dinheiro, né? Tem que fazer corte na comida das crianças, como eles dizem, né? Fazer corte na carne, né? Mas eles não cortam dos seus amigos, financiadores, bilionários, devedores ambientais, né? A isenção fiscal no Brasil para perdão fiscal, não pagamento, é a maior corrupção que existe, possivelmente. Em termos de valores, não tem nada que se compare quanto a isso. São muitos bilhões e bilhões, né?
por ano que são negligenciados, não são cobrados, né? Só, por exemplo, a empresa Café no Bule do Ratinho deve 90 milhões de reais, uma empresa, né, médio, grande. Aí tem as igrejas, né? A igreja de Edir Macedo deve 300 e poucos milhões, né? E aí a outra tanto, a Samarco não pagou as multas ambientais, a Vale não paga também, que era 4 bilhões, a outra 2 e poucos bilhões. Se somar tudo dá quase 400 bilhões. E aí o governo querendo cortar, né? Onde? Nas bolsas, na educação, na saúde, né? E vendendo uma imagem que muito da imprensa também apoia, né? De que está faltando dinheiro, né? É uma coisa assustadora. Laura, pode falar aí. Tá pegando. E isso me faz lembrar de uma reflexão que o senhor fez no texto, naquele primeiro texto, que é a existência de crimes, né, digamos assim, explícitos e ilegais e implícitos ilícitos, né? Porque é como a gente sabe, a gente vê, na verdade, que esse tipo de ações podem até matar uma comunidade inteira, pode prejudicar um contingente muito grande de pessoas, e mesmo assim eles continuam na margem da legalidade, na margem a punição, para mim, ela está se ressignificando como algo não tão legal, mas assim, não se tem uma visão das outras pessoas, né, das suas necessidades e dos seus deveres também, sabe? Aí era mais nessa questão mesmo de é errado, a gente sabe que é errado, que vai prejudicar muitas pessoas, mas continua sendo legal. Uhum. Essa há crimes legalizados, né? Há normatizações, né? Está normatizado. Corrupção normatizada, que por vontade política não se realiza, né? De fato, a gente vive uma situação muito difícil. Então, esse ponto sistêmico, ele tem que olhar a condição de o que ocorre nessa sociedade, nesse todo, né? Que ferimentos mais profundos. E aí o foco agora, nosso está sendo conflito e paz, para a gente perceber como é que a gente vai sair dessa situação. Bom, a gente também viu isso aqui, se eu não me engano, né? Me corrijam aí, que o conflito também se liga muito a um organismo, né? A felicidade desse organismo, o crescimento, superar obstáculos, aí necessidades, sentimentos, a coisa que a prática restaurativa, os fundamentos da comunicação não violenta, da justiça restaurativa e esses métodos agregados, essas filosofias sempre tocam nesse mesmo ponto, né? Qual a qualidade das necessidades atendidas ou não, os sentimentos, o crescimento, a convivência. Então, o conflito, ele vem nas sociedades como rito de passagem, muitas vezes também. E aí um conflito social, ele quer mudanças, né? Ele quer mudanças. E aí, claro, se espera que esse conflito tenha proposições, né? Porque se ficar numa polarização, por exemplo, né? Uma polarização de lutas, de grupos, ou de partidos, ou de classes, ou de raças, mas que você não tem uma propostas viáveis, efetivas e propostas éticas também, né? Porque se a minha proposta é a destruição do outro grupo, já é uma proposta que tem problemas que se mantém a filosofia da guerra. Então, mesmo se esse grupo se diga do bem, né? Como se diz, família do bem, nós somos do bem, Deus, pátria e propriedade, os outros são rebeldes, são ateus, imundos e iníquos, né? Então, mesmo que se em nome do bem, se há esse ódio ao outro, isso já é um problema, isso já é uma contaminação sistêmica, não vai ser uma boa solução. Então, para a visão sistêmica, a solução ela é mais chata, ela é mais profunda, ela é mais difícil para todo mundo, porque a gente vai ter que entrar também na nossa raiva, na nossa capacidade de matar, de excluir, de violência, né? Mas vamos vendo isso com calma para entender melhor esse processo. A gente está entendendo que o conflito agora tem um sentido positivo também, né? Pode ser esse rito de passagem para uma situação melhor, mas quais as dores envolvidas aí dentro? Já falamos nisso, sentimento e necessidade são bases estruturais, está lá nas 5 etiologias dos conflitos humanos universais.
né? Mas e aí a gente começou a entrar nesse ponto, a atuação da vontade eliminar, que é aquele desperta aquela vontade que se liga à dimensão sobrevivencial que as pessoas têm, mas essa vontade é mais intensa no sentido de eliminar a ameaça, de eliminar o estranho, de eliminar o oponente. E isso é um grande perigo, porque se liga, isso vem a partir de um amor. Não, mas não era ódio? Sim, dentro desse amor cego. Amor cego é um tipo, ele não tem como não cair no ódio. O amor cego é um amor que vai jogar ódio para algum lado. Amor à sua família, à sua própria defesa, vai ter que se confrontar com o medo do estranho, com a ter que abrir mão de certas coisas, vai sentir raiva e vai dirigir o amor cego ao obstáculo, à ameaça, que é o outro. Então, essa vontade de eliminar, ela vai querer também remover seu conflito para remover o obstáculo, vencer. E ela tem uma fidelidade cega à pertença ao seu grupo, o amor cego, né? A minha família, a família do bem, a minha religião, o meu partido, né? A minha moral branca, burguesa, né? A minha etnia, a raça, seja como chamar. Então, a gente também olhou um pouquinho as 3 leis sistêmicas que regem a sociedade, uma organização, uma família, a pertença, né, o dar e receber, e as hierarquias e prevalências, né? Então, aqui entrou a pertença, todo mundo tem direito a pertencer, então pena de morte, excluir o pobre, excluir o outro, isso sempre vai dar problema, a sociedade não vai ficar feliz, vai ter desarmonia, vai ter conflito, vai ter guerra. As hierarquias, né, o lugar de cada um, o papel de cada um, né, reconhecer as pessoas que têm, né, prevalências, que têm saberes importantes. Você quer estudar sobre o Covid, você não vai consultar uma pessoa negacionista, né, uma médica negacionista, como aquela que foi lá para o Congresso, lá, que eu nem se lembro sobre o nome dela, acho que é Tamagotchi, nem lembro mais. Tamagotchi não, gente, tem outro nome, mas enfim, você não vai consultar pessoas que não têm um conhecimento da área propriamente dita. Você vai reconhecer a ciência, você vai reconhecer a expertise das pessoas, você vai reconhecer a sabedoria popular, né? As prevalências, enfim. Tá bom? E aí, o outro ponto propriamente foi aquele da terceira lei, que seria o equilíbrio, né? Necessidade de equilíbrio, que é expressa muito antigamente na própria lei do talião, né? Há um desequilíbrio, a gente quer recompensar. A pessoa me feriu, então eu vou lá, vou ferir ela, vai pagar, né? Então, isso tem uma lei justa, digamos assim, social por trás. O problema é que essa lei do talião, ela pode ser olho por olho, dente por dente, ela pode ser uma resposta trágica, né? Porque ela perde uma boa medida, ela perde aquele equilíbrio, aquela balança, né? Ela vai operar muito por vingança, e aí vai acionar a vontade de eliminar, porque minha família, o meu grupo foi ferido, ele vai ter que pagar, né? E eu digo isso porque eu vejo essa contaminação até em propostas emancipadoras e no cinema. Por exemplo, eu sei que muita gente gosta do filme Bacurau, né? Principalmente pessoal assim. Enfim, eu já vi gente na área de política, até de esquerda, falando do Bacurau. Eu vi o filme Bacurau. Para mim, é um banho de sangue, entende? Para mim, independente de metáfora, eu sei ler metáfora, mas esse tipo de metáfora com banho de sangue, dessa forma, ela provoca a vontade de eliminar desses bons, que agora, no caso, não é mais os American, né, Way lá, of Life, os americanos, norte-americanos, né, os nossos, né, os nordestinos, os pobres que eu defendo, sei lá. Então, eu defendo a comunidade. Aí aciona a vontade de eliminação e de morte nessa comunidade. Ou seja, a comunidade bebe a filosofia do algoz. Então, veja que tragédia que é. É isso que Bert Hellinger quer trazer. Como que eu não entrar na contaminação, né? Posso sentir raiva, vou sentir, claro, posso potencializar minha raiva, vou lutar, mas uma ideia de matar o outro na mesma moeda que o outro usa, de estratégia de morte, né, de ataque. Então, bem, gente, aí tem outras questões também que seria autodefesa, claro. Aí sim, alguém entra na tua família, vai matar você, você mata a pessoa. Isso é legal, é justo, até tem justificações até nível ético. Então, essa é uma discussão interessante, né, que poderia ser feita. Mas aquilo ali tem uma outra provocação e inspirou em mim também essa vontade de matar o opressor.
e daqui a pouco eu me vi inspirado, acionado na minha vontade de eliminação daqueles que eu poderia chamar de psicopata, né, exploradores norte-americanos, loucos, sei lá o que poderia chamar, matadores. E aí eu estou ali defendendo a pena de morte, mas muitos daqueles que defenderam esse filme não defendem a pena de morte, mas naquele momento defenderam a pena de morte. Defender a pena de morte, a vingança, tudo que são contaminações, a meu ver. Bom, eu estou aberto a esse diálogo. Eu não tenho uma razão. Eu sei que, para mim, e eu acho que aquilo excita a vontade de eliminação, né? O ódio de polarização. Né? Eu gostaria que o filme tratasse de outra forma, mas aí, claro, filme é filme, eu não sou o diretor, eu respeito, é um grande filme, né? Tem tanta gente que gostou, tudo bem. Até eu vi o Lula fazendo propaganda desse filme, eu vi lá na rede social ele fazendo propaganda do outro filme que é até muito bom, o outro é um filme político aí, que saiu no Netflix, Engrenagens, não é? Um negócio assim. A conspiração é o golpe, sobre o golpe contra a Dilma, né? Esse é um filme muito bom, muito, muito bom. Gente, como é que é o nome desse filme? Vocês não viram esse filme? É um golpe, é o golpe contra a Dilma. Bom, depois a gente procura aí, vocês me avisam o nome do filme que eu esqueci agora, que ele retrata toda essa questão do período do golpe contra a Dilma, a construção disso, toda a sacanagem que tem por trás. E virou um filme que está na Netflix, né? Depois eu tento lembrar. Então, um novo que saiu. Oi? O Processo. O Processo. Não, eu acho que é parecido. O Processo é de Kafka. Não, mas tem trilha oficial aqui. Eu acho que é o mesmo, não? Não, parece um Processo, mas é outro nome parecido com Processo, eu acho. É um nome parecido. Eu não sei, professor, porque eu não assisto Netflix, não. Certo. Eu sou mais ligado à área de música, entendeu? Aí eu gasto mais tempo com música. Beleza. Então vamos lá. Eu vou partilhar mais um pouco, continuar essa discussão que eu considero muito importante para muita coisa, né? Então, o que a gente... Oi? Se o senhor me permitir, eu queria me ater mais um pouquinho nessa questão do Bacurau, porque assim, eu lembro que eu assisti quando estava lançando, eu assisti até no São Luís. E no primeiro momento me deu uma sensação muito boa de ser, finalmente estou sendo vingada. Foi esse sentimento que eu tive quando assisti o filme. E que eu gostei bastante. Mas aí foi algo que, depois de um tempo, pareceu simplesmente que eu tinha mudado de local, sabe? Tipo, eu era a pessoa que estava sendo lesada e agora sou eu que estou sendo lesando o outro. Mesmo tendo motivos, sabe? E eu percebi que isso só causa o que o senhor já até falou. Eu esqueci o nome. Não é o círculo, não. É a espiral de violência. Isso. E é algo que, assim, o senhor falando diretamente me fez entender o porquê eu depois não ter gostado mais do filme. Apesar que no momento que eu assisti foi algo muito bom, porque é como se eu tivesse sendo representada por aquilo, querendo a vingança, sabe? Uhum. Pois esse é a questão, né? Como as energias são gestadas aí da vingança, né? Essa é a dificuldade. Eu lembrei, o nome do filme é Vertigem. Vertigem, né? O nome do filme, né? Vertigem, que trata o golpe de 2016 e aí a história toda daí, né? Tá. Então vamos lá mais um pouquinho aqui para frente. A gente estava falando da espiral. Pronto, então espiral da violência, né? Espiral que se oporia à espiral da compaixão, do encontro. Desde que você não entenda a compaixão como pena, né? Como perdão apenas. Essa espiral do encontro, do reconhecimento humano, que mesmo que o outro esteja errado, eu não quero matá-lo, não quero tomá-lo como meu inimigo, as ideias dele são meu inimigo, os planos políticos, eu vou lutar contra isso, mas tentando ter algum elemento de consideração humana. Nós estamos lidando com o ser humano mesmo que estejam enlouquecidos, né?
violentos e tudo mais. Então, essa espiral da violência, ela é muito comum acontecer dentro de um relacionamento, dentro de um país, dentro de grupos, vizinhança, né? Começa aquele mal-estar e um vai dando negatividade, o outro devolve negatividade e só cresce. Então, para barrar isso, eu tenho que parar esse processo e ter um novo tipo de dar, né? De doação, de dar. Eu tenho que dar uma coisa positiva, diferente a questão, né? Como interromper isso é uma grande questão, tá? Outro estímulo por trás dos conflitos é uma questão muito importante, é a boa consciência. Né? Boa consciência se conecta a essa vontade de extermínio. Consciência da família, do gueto, considerada às vezes uma consciência sagrada, né? Daí nascem as guerras santas, justiceiros, exército de Deus, bom combate, luta pela boa causa. Então, o outro grupo vai combater as ações ruins do primeiro, mas age também acionado pela boa consciência de seu grupo. Não é isso que a gente falava do Bacurau aí, né? A boa consciência do infrator é combatida pela boa consciência do justiceiro, o qual perpetrará mais dor ao primeiro, deixará ser a justiça que se abate sobre ele, uma das motivações de seu ato infrator. Ato esse baseado na sua boa consciência sobrevivencial. Vocês entendem o que é boa consciência? Olha o que esse autor é muito brilhante. Ele não está dizendo que a má consciência, eu sou mal, eu vou destruir, eu vou fazer. Não, é a boa consciência que é o problema. Que boa? Do meu, eu sou do bem, o meu grupo, a minha sagrada, o meu Deus, o meu justiceiro, eu posso matar, por quê? Porque ele é o mal, entende? Então eu estou justificado a ser um justiceiro Bacurau, justiceiro revolucionário, seja do que for, um justiceiro, de matar e eliminar, porque eu estou na boa consciência. Alguém vai dizer, não, você está agindo como eles. Não, eu estou me defendendo, eles são maus, eles são isso, são aquilo. Então veja a armadilha. Uma coisa é eu me defender e dizer, alguém vem me atacar, eu defendi, eu não, né, vou ter uma luta em relação a isso. Bom, aí tudo bem. A autodefesa é uma coisa, né? É uma situação. Agora, quando cria uma polarização, uma vontade de eliminar um ódio, né, constante em relação a isso, aí a gente tem que se alertar, porque talvez eu esteja odiando toda a situação, odiando todos os sujeitos ali. Eu queira excluí-los mesmo. Eu queira não a ressocialização, ou que ele simplesmente, né, eu quero que ele saia daquele poder e entre o... Então eu quero mais, eu quero que ele morra, eu quero atacá-lo, eu sinto muito ódio que eu não consegui transformar o ódio em positivo, porque o ódio é super importante, a gente vai sentir ódio e ligado à justiça, mas como não ser um ódio que vai ser, nesse aspecto, mortal, digamos assim, desumanizador, né? Isso é bem importante a gente considerar. Se vocês tiverem alguma coisa, podem falar aí também, senão a gente segue, tá? Nós estamos aqui num aspecto bem importante, a boa consciência, né? Você vê, porque em geral a gente acha assim, não, aquela pessoa age porque é o mal. Não, ele está agindo na boa consciência do grupo dele, da família dele. Por isso que esses grupos são perigosos, família do bem, né? De eu sou o certo, o normal, e aí tá certo todo mundo achar o certo, mas o problema é que esse certo fechando as portas e criando essa polarização em relação ao outro, desumanizando. Então a humanidade se divide entre quem é humano e quem não é. Mas a questão é que o outro grupo também pensa assim, né? Com todas as razões. Ele não pensa em que ele é um robô, ou que ele é um psicótico, ou que ele é um monstro. Ele pensa que ele sabe viver melhor do que eu, né? Então, a gente tem que considerar isso. Não é fácil, né? Construir uma cultura de paz com essa visão aqui, porque ela vai vir de dentro para fora. Então, o bom, no sentido da consciência, pode ser aquele que rejeita e exclui o diferente. Então, veja que bom, entre aspas, aí, né? Que exclui e rejeita o diferente. Não é isso que a gente vê, por exemplo, em presidentes como o do Brasil, né? Deus acima de tudo, pátria, família, 500 vezes repetindo isso, né? E 3.239 mentiras e informações errôneas, né, até agora no governo.
um nível de ódio, um nível de elogio de torturador, uma coisa assim escabrosa. Então, que bom tem aí, né? Tem um alto grau de boa consciência destrutiva, né? Um falso Deus matador, né? Um mito destrutivo ligado à família do bem e a alguns grupos evangélicos, não aos evangélicos, que eu acho que eles não representam, eles representam a degeneração do evangelho, né? Da boa nova, eles representam o que de pior há na alma humana, nas sombras humanas, né? Então, os bons que superam os maus precisam constantemente se defender contra o pretenso mal em sua alma. Olha que interessante. Gente, isso é profundo. Né? Quem critica aí, qualquer líder está criticando o Bolsonaro, cuidado, veja que você está ali também. Os bons, então eu sou bom, sou professor, vou criticar o Bolsonaro, vou criticar diabo a quatro, sei lá mais quem, genocida, tá. Então, os bons que superam os maus precisam constantemente se defender contra o pretenso mal em sua alma, sua psique, seu self, e no seu entorno. Nessa luta contra a sombra de sua luz, então qual a luz minha, do Marcelo, do meu grupo? Qual a sombra do meu grupo? Onde é que está o meu ódio? Onde é que está a minha exclusão também? O que eu faço com os meus? Né? Eles se consomem até que sua força ceda lugar ao mal ou sucumbam a ele. Gente, olha que negócio incrível isso aqui. Vamos ler para entender, é muito profundo. Os bons que superam os maus têm que estar constantemente se defendendo contra o pretenso mal que aparece dentro deles, na sua alma e em seu entorno. Nessa luta contra a sombra da sua luz, não é a sombra do outro, a sombra da minha luz, eles se consomem nessa luta até que sua força ceda lugar, sucumbe ao mal. Então veja como tem que ter muito cuidado para não sucumbir a essa boa consciência de exclusão que se torna esse mal que eu critico. Porque isso pode ser um atrator. E o Bacurau é um ótimo exemplo, na minha avaliação disso. Sucumbe a esse lugar das mesmas ações do mal em nome do bom. Por quê? Porque dentro da sua alma não soube lidar com né, o ferimento, o ataque. Aí não estou falando só do filme, estou falando, né, desse modelo de ação que não é só autodefesa, que é justa, claro, mas que cria uma polarização constante e ódio constante que não constrói muitas vezes também. Então, né, ainda se mantém muito no ódio e no querer vencer o oponente e destruir esse oponente, mas o país não pode ter essa forma de oponente, senão a gente vai ficar sempre em dois grupos polarizados, né? De que quando vence, vai querer destruir o outro, tirar sarro do outro. Não é isso que acontece? Aí os caras ganham a eleição e ficam tirando sarro do outro e detonando o outro e querendo que o outro se exploda e desejando a morte, coisas baixo nível, gabinete do ódio. Gente, são milhares de sites e robôs e fake news, gabinete do ódio, né? Então, sobre o influxo da boa consciência, da necessidade imperiosa de pertencer ao grupo salvífico, ao todo, ao Führer, ao mito, ao Deus, né, branco, heteronormativo, patriarcal, nasce o zelo cego. Né? Eu vou zelar e atacar cegamente. Eu morro pelo Führer, pelo líder. Eu morro por esse guru patriarcal. Ele desperta um sentimento exaltado de inocência, né? Então veja ele chorando as lágrimas de crocodilo, né? Chorando, inocente, né? Ele é justo, ele é um cara simples, né? Caneta Bic, que gasta, come um bife de R$1.800, né? Férias que gastam 1,5 milhão, leite condensado, churrasco, cerveja para o exército, milhões de reais. Então, veja, sentimento exaltado de inocência, boa consciência e vinculação ao próprio grupo, e volta-se cegamente contra outros. Então, aqui a verdade é suprimida pelo delírio. Meu Deus, eu não sei se vocês percebem a potência. Esse cara escreveu isso para o Brasil.
Ele escreveu isso porque ele já estava vendo o que estava acontecendo, ele escreveu isso, vou dizer para vocês, ele escreveu isso, na verdade, há uns 20 anos atrás. 20, quase isso, gente. Uns 15 anos, 20 atrás, escreveu isso. Então eu já tinha noção do que também, que loucura essa armadilha de bem e mal, essa dicotomia, esse ciclo vítima-agressor, essa polarização que o Brasil está vivendo, né? E como que esses, em nome da moral, da família, Deus, a ética, não ter mais corrupção, fora a PT, que era o PT corrupto, em nome desse bem, né? As maiores destruições da natureza, corrupção interminável, né? Destruição de direitos humanos, grosseria de todo nível, negacionismo, as sombras mais profundas que o Brasil escondia, minhas sombras, suas sombras, estão lá. Então, não pense que é o Bolsonaro, gente. O Bolsonaro é um nome, que é uma cristalização arquetípico-mítica dessa consciência sistêmica de um grupo maior, que você pode tirar ele de lá ou não, que é a mesma coisa praticamente, porque nós temos um grupo, nós temos 25, se diz, por cento de apoiadores desse projeto depois de todo o genocídio. Então isso tem que ser tão intenso emocionalmente, tão forte, para criar um delírio. E nós estamos vivendo hoje delírio, cloroquina, terra plana, né, os índios que destroem o Amazonas, comunistas, que a gente não sabe nem o que é que essas pessoas estão falando, que, né, só falta dizer que come criancinha, como se falava, né, mas que é mamadeira de piroca, comunista, mamadeira de piroca, não sei do que. É um negócio que não acaba mais, né? É uma loucura. Então você tem que entender o mecanismo na alma das pessoas. No fundo disso tudo é o quê? Ódio? Não. Dor. Por trás do ódio. Dor, amor cego. Amor cego. Porque amor é que dá potência. Atrai, faz você ir para a rua sem máscara. Faz você morrer pelo Führer. Faz você achar que a Terra é plana mesmo. Faz você achar que tem comunista, etc., que tem que combater. Só o amor tem capacidade para isso, porque o amor é o maior atrator. Se você não está mobilizado, só que esse amor é um amor cego, significa o quê? O nível de ódio que ele tem acoplado é imenso, porque amor e ódio são dois grandes irmãos. Nesse nível de amor. O amor mais profundo, aí a gente teria que dar um passo mais self, mais embaixo, mais alma, né? Esse consegue assimilar o ódio. Esse amor mais precário, amor cego, ele não tem como se manter sem ódio. Pense um relacionamento que a pessoa não tem capacidade de amar você. Então ela fica no relacionamento com um nível de ódio imenso, a flor ali, pronto para explodir. Porque ela não consegue ficar com você. Porque o ódio é imperante também. O amor é um apego de medo. Então, nessa estrutura desses aderentes a esses projetos fascistas, fundamentalistas, tem muito medo. E o medo é a base do quê? Todo preconceito. Não há preconceito sem medo. Você não tem medo de verdade. Não tem motivo para preconceito, porque o medo é gerado emocionalmente. Não é uma questão racional só. Né? Ele tem gerações culturais, de aprendizado. Mas o que pega o teu corpo, a tua mente, a tua alma, é o medo. E o medo está ligado ao bloqueio do amor. E medo está ligado à raiva. São par complementares, o frio e o quente, né? Contração e expansão. Se eu tenho medo, o preconceito na ação preconceituosa vai aparecer a irritação, a raiva, a ojeriza, né, o afastamento. Então veja que estrutura que a gente começa a deslindar para a nossa família, aplica sistemicamente numa família, num grupo, e aplica num país, porque a estrutura humana se repetindo nas organizações, na universidade, na escola, nas empresas, nos bilionários, que você não entende como eles não querem pagar mais imposto ou dividir um pouquinho mais, sendo que eles têm dinheiro para 557 mil vidas deles poderiam continuar. E você, como é que você vai compreender isso? Que a pessoa fazendo lobby político
para não para que não pague, não distribua algo, mínimo minimorum, um mínimo minimorum, né? Então a situação é gravíssima. Vamos lá, mas não vamos desanimar. Vamos continuar. Alguma coisa vocês queiram colocar? Podemos continuar? Sim, me tocou bastante isso, na verdade, essa reflexão. Porque, assim, né? Quem não tem ódio de Bolsonaro? Que pesquisador atualmente não tem ódio, né? Dessas coisas que estão acontecendo. Mas você... E, assim, escutar e entender que focalizar o ódio para ele, no sentido de simplesmente destruir ele, estou fazendo nada. Nada. É só um descargo, né? No sentido de descarregar uma dor, uma coisa assim, como a gente faz quando mata um assassino, ou até prende um assassino, qualquer coisa. Mas a questão é que aquilo é um arquétipo, é uma cristalização de uma força que ela tem a Auril força mítica, emocional, né, de um sistema, e o sistema correu para ele com 60 e poucos, nem lembro mais, 60 e poucos % de votantes, que a gente não pode achar que a maioria deles estava enganado, não conhecia, porque ele era um político de tantos, com 4 projetos aprovados, em quantos anos? 16, 18, nem lembro, 20 anos, não me lembro, vários anos. E por que uma pessoa que do nada, que era insignificante, como qualquer outro, a menos do que os outros, porque era, né, sabiam-se que era estúpida, criticava o tempo inteiro as bolsas, as família, a ciência, as mulheres, os gays, né? Isso se sabia, o meio ambiente. Então, como é que é alçado a tal amor, né? É muito amor. Então, tem muito amor em torno disso. E significa que o problema não é ele. Ele é a pontinha do iceberg. Claro que o nosso país é presidencial, né, presidencialismo. Então, óbvio que ele tem muito poder. Então, ele é um grande, na política, no sentido bem estrutural, né, óbvio que você, tirando ele, tem uma mudança, né, óbvio, então eu não estou falando isso. Mas como ele é montado, estruturado, chegado lá, tem uma reverberação na psique coletiva, no trauma coletivo das pessoas, dos brasileiros. Né? Na polarização, no ódio guardado muito tanto tempo também, nos nossos preconceitos, na nossa dificuldade com o feminino, com a questão da natureza, né? Com os índios, e isso se manifesta nessa escolha. Ah, mas eu não sabia, tudo bem, as pessoas que dizem para mim, eu não sabia, agora eu sei, é as que se arrependem, né? Em geral, aí elas, de fato, ela não teve a informação suficiente, ela está vendo que foi um grande engano, foi um genocídio, aí essa pessoa ela tem uma lucidez, ela está na lucidez, e a lucidez foi mais forte do que a força mítica, né, do que esse emocional. Mas outras, elas dão argumentos racionais que não se sustentam de forma alguma, é como dizer que a Terra é redonda, né? Elas vão procurar meios racionais para as mentiras 3.329, vão encontrar meios o tempo inteiro, talvez, e como tem robôs de WhatsApp, gabinetes do ódio, mandando mentiras o tempo inteiro, né? Que o Supremo Tribunal está investigando e querendo eliminar isso porque é uma loucura, né? O próprio a Justiça está combatendo, não sou eu que estou dizendo, né? Então, os sites todos mapearam isso, é só você olhar as frases que o Bolsonaro disse, está tudo na internet, está tudo na imprensa, não tem nada aqui de fake news, né? É só ir lá no site, por exemplo, Aos Fatos, né, que mapeia os políticos, e você vai ver as falas dele, está tudo lá, as mentiras, as incorreções, as fake news, as coisas mais escabrosas, né? Então, como você explica que tenha 25, pelo menos, por cento de apoiadores? Com todo o genocídio escancarado, essas pessoas não conhecem nada do que está acontecendo, elas não sabiam, todo mundo sabe que a Pfizer ofereceu centenas de vezes há um ano atrás, quase, não foi? 25 milhões de doses de vacina, vai dizer que não tinha dinheiro, era $10 cada um, ia dar quanto? Ia dar 1 bilhão, 2 doses, 2 bilhões, só a dívida dessa marca é 4 bilhões, né? Só de isenções fiscais é 400 bilhões, né? Então não é por falta de dinheiro,
Então, isso é uma mentira, isso seria uma loucura, né? Porque até se cortaria de outros elementos que não são tão essenciais se fosse isso. Foi outra coisa, foi o negacionismo, foi o combate. É tão interessante, quando chegou a vacina, estava a construção da vacina da China, todos esses sites bolsonaristas que eu vi, ou coisas, o WhatsApp da minha família, dando pau na China, né? E era corrupto, não sei do que, não sei do que, todos eles podendo correr para tomar uma Coronavac, né? A capitã cloroquina, não sei quem, não sei quem. Veja que hipocrisia descarada, né? Então, como é que você explica isso? É uma psicose desse grupo? O que é? O Brasil tá psicótico? Então, vamos lá, né? Vamos tentar entender melhor, sem cair na polarização. Ninguém aqui precisa querer matar ninguém, né? A gente acha que o Bolsonaro é um ser humano, né? Com a loucura dele, de todo o genocídio que ocorreu, ele vai ter que pagar por isso. A gente sabe que ele vai pagar mais cedo ou mais tarde, porque ninguém fica impune, né? Nem os céus nem a terra vão deixar impune um crime. Porque não sei se vocês sabem, o Bolsonaro não é responsável pelos 500 mil mortes, não. Agora, com certeza, ele e esse grupo que apoiou, esses apoiadores, são responsáveis por uma boa parte dessas mortes. Quanto exatamente, isso ainda está, né? Alguns calculam, vai ser bem calculado, mas todas essas pessoas aí que morreram, né? Você retrocedendo, jogando a campanha de vacina para trás, no mínimo 100 mil pessoas você pode calcular, no mínimo, por primeiro cálculo baixo desse ano, 100 mil pessoas ele é responsável direto, eles são, né? Então eles vão responder por isso. Mas vamos lá. Então, isso é o que a gente já viu, a boa consciência, né? O zelo cego a pertencer. E aí, olha que interessante, ligado à boa consciência está o fenômeno da internalização do rejeitado, bem como o alto fracasso do vencedor. Isso é muito difícil, é um pouquinho difícil de entender, de aceitar. Pode ser difícil também, por quê? Ele está dizendo o seguinte: quando você destrói, por exemplo, você chega num país, né, que não é o seu, tem lá a comunidade indígena, tem não sei o quê. E você vem e você destrói, mata, que é o máximo, escraviza, né? E você se instala e agora você é feliz. Essa felicidade vai ser muito precária. Você vai internalizar esse rejeitado. E se não for você, os filhos ou seus filhos dos filhos vão começar a fracassar. Fracassar o que é? Se matar, psicose, problemas de convivência, problemas ecológicos. Gente, eu pergunto para vocês de uma forma assim, para mim é muito claro isso. As dívidas do Brasil, colonizador, branco, né? Eu faço parte, minha família vem a maior parte antepassados da Itália, né? Os portugueses são os principais, mas depois vieram imigrantes e tal, mas enfim, né? A gente pode estender além dos portugueses. O que eles fizeram para os povos originários? Mataram muito, escravizaram, humilharam até hoje, né? Então, essa dívida, ela fica no sistema e se ela não for paga, ela faz fracassar o projeto coletivo. Por quê? Porque você quer ser feliz e quer tudo, quer poçar das terras, dos bens, né? Que não eram seus originalmente. Ou que você queira se apossar e queira ter o seu, é justo. O problema é eu, branco, a minha família, o que querer ter, e a minha etnia, às custas das outras. E eu não permito que o outro seja o meu escravo. Né? O escravo ganhando salário mínimo, que é uma escravidão, ou menos que isso no interior do Brasil, em vários lugares. Então, essa atitude, pense sobre isso, ela cria uma conflitividade, uma dor nesse sistema, muita raiva, porque tem pessoas que estão sufocadas, escravizadas. Né? E agora tem a questão até do desemprego, que ainda é pior, a pessoa empregada já pode estar escravizada, agora desemprego, né? Favelação, favelas e tudo mais. Isso retorna sobre essa sociedade incluída, e essa sociedade incluída não vai ter paz nunca. Olhe uma pessoa que tem dinheiro.
Como é que é a casa de uma pessoa? Primeiro que ela não consegue mais morar numa casa, que é o mais legal de morar. Não consegue. Não consegue. Porque para morar ela vai ter que ter ou câmera, tem que ter câmera, cachorro, cerca elétrica, vigia 24 horas, tudo, né? O guarda-armada. É assim quem tem dinheiro, né? Então começa a se organizar em condomínios com todas essas proteções, né? O máximo, e quanto mais você se protege, mais medo tem ali. Segurança, sim, um sentimento de segurança também, óbvio que dá, mas nesse sentimento de segurança, você vendo todo esse aparato, esse equipamento, essa coisa toda, e o modo de você olhar para o mundo, você não vive mais o mundo. Você vive parte do mundo que sai com o seu carro blindado, que vai para um lugar, que vai para o shopping, não sei o que. Todo ele, você não tem liberdade. Você não existe mais como um ser humano. Você existe como um projeto moldado. Por quê? Porque isso é a consequência dessa desigualdade, dessa dívida imensa, né? Os filhos dessas pessoas têm depressão. A depressão é por causa do problema do pai e da mãe? Não só. É por causa do país. Depressão é sistêmica também. Nós vivemos um ambiente global. Então, o que acontece no nosso país pode atingir menos, atinge menos do que o que acontece com a nossa mãe, pai, sistema direto, mas o sistema maior, ele influencia no nosso bem-estar, na nossa depressão, pânico. Então, vocês estão entendendo a conexão que estava nesse texto aí, que você internaliza a exclusão, o rejeitado, e é difícil de ficar totalmente livre, feliz, e agora estou em paz. Não vai ter uma puxada de tapete aí. Alguma coisa vai dar errado. Se você não assume isso, seus filhos vão pagar, porque isso é sistêmico, não é uma questão moral, né? Então pense sobre isso. Esse ponto é muito importante. Vamos lá, internalização do rejeitado. Vamos dar outro exemplo, sei lá, a pessoa mata alguém, né? E ela fica com aquela consciência pesada. Isso é uma internalização de rejeitado. Tá, e ela acha que não tem a consciência pesada, devia matar, matou um, matou dois, matou três. A vida dela vai ficar tranquila? Não vai mais ficar, porque ela não vai conseguir estabelecer uma relação efetiva real. Ela não vai conseguir, porque para estabelecer uma relação afetiva, efetiva, real, ela é operada por meio de coração. Quando você entrar no coração, vai ter todas essas dores, esse endividamento, né? Então você nunca vai ter uma relação efetiva, real, humana, porque para entrar numa relação humana, o vínculo está alterado já, né? Bom, isso é a visão sistêmica e também está presente nas próprias religiões e filosofias com essa visão mais de interconexão, intersubjetividade. A minha subjetividade, ela é intersubjetiva, onde inclui até o mundo, né? Como Ortega y Gasset, os hermeneutas tanto dizem, eu sou eu e o mundo, as minhas circunstâncias, né? Então, veja, na minha circunstância, eu tenho um passado trágico aqui de matador, assassino, acha que eu vou ficar isso, vai ficar de graça, vai ficar assim? Não, nessa visão não fica. Eu posso não querer olhar para isso, mas os meus filhos vão olhar. Como? Fracassando. Doença. Depressão, não vai estabelecer ou vai ser um matador, ou vai ser um advogado, vai tentar pagar a dívida do pai, entende? Ou um promotor. Então, isso a gente vê muito na justiça também com a parte sistêmica, né? Mas pense sobre isso. Internalização do que eu rejeitei. Eu escondo o que aconteceu na minha família, isso vai aparecer num filho ou em alguém, né? Isso eu conheço vários exemplos, por exemplo, famílias que tinham grandes pais extremamente patriarcais, rígidos, e o filho, ele vai, um dos filhos, por exemplo, vai escolher um caminho rebelde, né? Ou na ordem das sexualidades, uma sexualidade se poderia considerar depravada, na visão rígida, entende? Ou das sexualidades, ele vai ser homoafetivo, né? E que aquilo para a família vai ser destrutivo. Né? Veja a compensação, veja a internalização do rejeitado. Rejeitou o negro, o homossexual, rejeitou, e aquilo está ali, junto com você. Né? Então, tem que ter faro, antena, para você ver onde as pessoas fracassam por causa da internalização do que elas rejeitaram. Né? Então, eu gostei de uma frase que eu vi na rede social que dizia assim:
namastê, né, o Bolsonaro que habita em mim, saúda o Bolsonaro que habita em você. Namastê, né? Porque eu quero dizer, namastê seria, sei lá, o bem que habita em mim, a saúde, a alma, né? Então, tem que ter coragem, né? Porque a gente acha que a gente só quer criticar fora e ver o mal fora, mas a pessoa está dizendo, aqui a gente está dizendo isso, né? Muito cuidado com essa internalização do rejeitado. Como eu olho também para minha raiva, para meu machismo, para todas essas minhas misérias aí, né? Aí vocês lembrem a circularidade, né? Daquela historinha do patrão e do empregado. O patrão ofende lá e pisa, né, em cima do empregado, humilha, né? O empregado chega em casa e dá-lhe porrada, humilha a mulher. A mulher humilha o filho humilha o cachorro humilha o gato humilha o rato vai lá e come todos os estoques do patrão. Não é interessante? Ó, circularidade, né? A mesma energia, né? Chegando, voltando lá pro patrão. É uma metáfora muito interessante, tá? Então, como que eu não internalizar isso e também projetar nos outros? Pá, um grande desafio, né? Aqui. Então, ó, quando alguém rejeita outro, uma outra instância psíquica força-o a dar ao rejeitado um lugar na sua alma, né? Isso se evidencia pelo fato de que ele passa a sentir em si algo que rejeitou no outro, por exemplo, sua raiva, agressão, né? Porém, o alvo dessa agressão se desloca, ele se volta contra pessoas outras, talvez associadas aos rejeitados, né? Quem rejeitou não percebe que seu impulso é idêntico ao rejeitado. Contudo, de modo estranho e compensador, uma instância anterior oculta leva essa boa consciência a ferir-se na própria arma e fracassar. O crime não compensa, eu acrescentei, dizemos, né? O império se desmorona mais cedo ou mais tarde. Quem fere com ferro será ferido. Isso é a espiral da violência e da exclusão, que só cresce e ela não tem... É um império, né? Quando o Império Romano estava maravilhoso, ninguém achou. Todo mundo se aderia, né? O máximo para ter poder. Só as pessoas mais corajosas, lúcidas, lá, depois os cristãos, os outros, né? E porque o poder é muito atraente, né? Esse pessoal defendendo as loucuras desse governo, na CPI, por exemplo, agora, né, da Covid, eu vi um senador falar uma coisa muito interessante. Ele diz: agora você está sob o manto dessa atração desse poder. Mas quando isso acabar, meu amigo, você vai ter que responder por todos esses crimes que você cometeu, se não for agora, né? Ele está dizendo, vai acabar as asas do poder, porque essa loucura não vai permanecer, né? Nem o império se sustenta, né? Não sustenta, porque o nível de destruição que ele traz é muito grande. Destruição da própria base da vida, que é a sustentabilidade da natureza, né? Essa oposição a tudo que é de direitos humanos, de direito social, de amor, né, no sentido amplo, de diversidade, de compreensão, de cultura de paz, de sustentabilidade, né? É tudo mimimi para a maioria parte desse povo, né? É tudo mimimi, porque a vida é dos mais fortes, a vida é dinheiro, é lucro, né? É privada, é privatização, privar o outro. E um grupo que pode, e o outro que se exploda, né? Então, essa lógica da antissolidariedade, ela é uma lógica autodestrutiva, né? Ela se destrói de dentro para fora, na própria infelicidade dessas pessoas. O nível de relacionamentos. Olha, por exemplo, esses políticos, a maior parte que a gente está falando o tempo inteiro aqui, quantos inimigos eles criaram, que eram amigos. Você pega o presidente do Brasil, quantos amigos declararam ele agora como inimigo? Alguns já morreram até, né? Que eram bem próximos e tal, mas quantos declararam? Bebiano, aquele morreu, o outro não sei quem. Mas quantos se declararam políticos, deputados federais, artistas, se voltaram contra ele? Porque é muito ódio gravitando ali, é muito luta de poder e aí muitos militares se opuseram também, né, a esses projetos que houve até ameaça, né, de fechar o STF, de fechar Congresso, de acabar com a democracia, de ditadura militar, que esse grupo que está no poder
toda hora, volta e meia, fala sobre isso, né? Mas, pelo menos a democracia brasileira até agora não sucumbiu a isso. Mas, enfim, questões políticas. Nós temos que entender o psicológico, a alma dessas pessoas que está aí embaixo. E também para não criar tanta polarização, né? Espiral da exclusão, espiral da violência, né? Vai se corroer. Essa frase a gente tem que meditar muito, do Bert Hellinger, em Conflito e Paz. No artigo que eu escrevi, né, Conflito e Paz, Visão Sistêmica, eu trago tudo isso aí. Quando alguém rejeita outro, né, ele vai dar um lugar ao rejeitado na sua alma, ele pode fracassar, ele pode adotar aquela rejeição e ele pode ser um algoz, né? Muito cuidado. Então não adianta trocar o líder. É um processo pedagógico também maior, né? Não adianta apenas trocar o líder, tá? Bom, essa visão das constelações familiares que vem da terapia sistêmica fenomenológica, ela une visão sistêmica de campo, né, noção de campo, de interdependência, psicologia de família, várias técnicas, né, fenomenologia e tal, visão sistêmica. O conflito deve ser entendido dentro de um campo. Campo é algo relacional, um campo de forças, né? Tudo conectado. O Rupert, um grande biólogo contemporâneo dos novos paradigmas, Rupert Sheldrake, fala em extended mind, a mente ampliada. Não é uma mente na cabeça, é uma mente ampliada. Nós estamos conectados a sistemas familiares, grupais, para entender os seres vivos, né? Seres vivos não operam isoladamente. Você tem que pensar as formigas, elas não têm descrição racional de tudo que elas fazem, elas operam movimentando a energia daquele campo ali, né? Que é um campo com outras forças de atração, outros elementos de conexão, como umas abelhas, como os seres humanos também. Só que os seres humanos são muito especiais, têm muita autonomia, pretensa autonomia, né? Se acham indivíduos, se acham autônomos, mas apenas em parte, muito poucos são. Fenômenos como animais, plantas, insetos mostram que vivem num campo de conexão, de processos conectados. A natureza não é um conjunto de objetos, não é um agregado de peças, ela é um conjunto que só sobrevive num conjunto das próprias peças, sistemicamente falando, num campo que sofre grandes alterações se você alterar as condições de clima, solo, alterar muita floresta e tal. Como uma família. No interior do campo, cada um está ressonando com o outro. É como uma família. Acontece algo ao seu querido, você ressoa em você. Então, quando tem muita injustiça numa organização, numa família, numa empresa, num país, reverbera em todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Então, quando as tentativas de exclusão... Por isso que as tentativas de exclusão geram efeitos sistêmicos como fracasso, mal-estar. Fracasso é o quê? É doença, é destruição da natureza, é fracasso social, é mal-estar, é doenças mentais, é fracasso, né? Fracasso econômico, fracasso civilizatório. Tá? O campo fica perturbado até que o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. Então, a gente precisa de justiça social mínima. A gente precisa de equilíbrio mínimo, né? Sem um mínimo minimoro, que não é igualdade, é justiça social pelo mínimo minimorum, que as pessoas tenham o básico, sem as condições básicas que está na Constituição de 88 de vida, não tem como construir um país melhor, né? Vai continuar fracassando, já está fracassando, né? Então pensem sobre isso. Alguma questão que vocês tenham aí? Senão a gente continua um pouco mais. Então vamos lá. Campo mórfico, né? O campo onde nós operamos. Pense na família, tudo bem conectado ali, acontece algo com um, com o outro. Família inclui o que já morreu, nessa visão, tá? O que inclui avós, até bisavós tem força o campo mórfico. Bisavós, avós, pai, mãe, irmãos, principalmente tios, né? Então, são mais presentes nesse campo familiar. E aí que depois a gente vai te falar de campo organizacional, de país, etc. Tá? Então, o que aconteceu nesse campo?
há exclusões, há mal-estar, há coisas para serem curadas, resolvidas. A paz, que é o tema aqui, conflito e paz, num campo pressupõe que todos os que integram sejam reconhecidos. O negro, o branco, o amarelo, o vermelho, o violeta, todas as cores, todas as sexualidades, todas as religiões. Quando uma quer dizer que é muito melhor que a outra, quer excluir que a outra é do demônio, a outra sexualidade, o outro que é vagabundo, o outro não sei do que, não vai funcionar. Isso é a violência, isso é a boa consciência atacando os outros. Então, isto só ocorre, essa paz, quando os que se acham bons compreendem a fundo o lado mal e perigoso da sua boa consciência também. Da boa consciência da família, do outro e a sua. Né? Então eu vou olhar para... Eu não quero atuar nessa raiva mortal. Eu sinto raiva, é um justo, vou cuidar dela também, vou fazer algo bom com ela, atuar, lutar, construir coisas positivas. Mas como é que eu vou lutar? É uma luta de cultura de paz. Gandhi, Mandela, Luther King, né, os grandes lutadores da paz são esse modelo de luta. Então, é preciso urgentemente ir além do bem e do mal. Isso é muito difícil, né? Muito, 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 muito. Sempre a gente se acha o bem, tá tudo bem. Mas vamos tentar abrir um espaçozinho para ver um pouquinho além desse bem e do mal, e ver os outros como enganados, tomados por uma psicose, iludidos, doloridos, né? E não como mal, como um monstro. Os bons precisam superar o sentimento de culpa. Ao transcender o seu gueto e a dicotomia bem versus mal. E eles precisam superar o sentimento de culpa e da má consciência, concedendo algum lugar com os mesmos direitos para o rejeitado. O que é o sentimento de culpa? Assim, ó, por exemplo, eu sou do grupo dos professores, né, da universidade. Aí a gente tem uma visão. E aí eu pego e digo, olha, a universidade não pode, né, o grupo dos professores não pode ser agressivo com os alunos. Para dizer isso, para defender os alunos, né, com um professor que fez algo ruim com os alunos, eu tenho que enfrentar o meu sentimento de culpa em relação à minha classe. Vocês entendem isso? Porque eu vou me sentir culpado em relação à classe, e a pertença minha que eles precisam me dar, né? Aí, só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Obrigado. Coisas de bebê. Um ano e meio. Aurora. Uma nova Aurora. Um livro de Nietzsche, né? É o título do livro de Nietzsche, Aurora. Mas não foi por causa dele que eu botei o nome, não, né? Porque não chega a esse ponto. O amor aos filósofos, mas enfim. Bom, então vocês conseguem entender que é uma questão muito profunda essa aí baseado em Bert Hellinger, né? E além do bem e do mal. Superar o sentimento de culpa. Como é que poderia ser outro elemento superar o elemento de culpa, né? A gente, por exemplo, eu vim de uma família branca, mais patriarcal, e aí daqui a pouco eu estou lutando, apoiando o feminismo. Sentimento de culpa, porque na origem, a minha visão era mais diferente, né? Eu fui educado diferente, então eu vou ter que enfrentar o meu sentimento de culpa em relação aos meus pais, né? E não abandonando o amor por eles, porque senão tudo é um problema aí, quando abandona, tem muito problema em relação a isso. Então, você entende como é muito desafiador enfrentar o peso do que, por exemplo, você está lá defendendo o Hitler, e aí todo mundo Hitler, chamando os outros de comunista, né, negando a vacina, não sei o que, você está lá negando. Daqui a pouco a pessoa diz, não, olha, a gente está enganado. Ela vai ter que estar pronta para levar pau, entende? Para os caras caírem de pau em cima dela, para ela ser culpada de perder a pertença. Agora você não pertence mais, você é traidor, entende?
Então você tem que dar muita força, assumir o sentimento de culpa, muita autonomia. Por isso que é o seguinte, o grande problema aqui é a perda. Aí é o pessoal que trabalha trauma coletivo, da identidade. Esse pessoal mais puxado, atraído pelo buraco negro, né, cósmico, buraco negro desses mitos, negacionista, fundamentalista, preconceituoso, tudo isso, né? É muito forte isso. Assim. Tem um sentimento de pertença muito grande. Eles não têm coragem, muitas vezes, de assumir a própria identidade, como eu no mundo que tem que, né, que não é uma visão tão simplista do mundo assim, que você a coragem, isso o pessoal que trabalha trauma coletivo fala de trauma de identidade, né? Porque eu não sei quem eu sou, eu preciso de quem me vinculando me garanta. E aí eu preciso de um paizão. Isso não acontece na política só. Sabe onde é que acontece mais? Na religião. Porque aí eu me dissolvo nesse todo, eu me perco, e eu acho que eu sou um salvo, um iluminado pelo Deus, né? Vejam que situação é. Eu não tenho mais identidade. Eu morro por ele, eu mato, né? Então vejam a gravidade, que é o que aconteceu na Alemanha, por isso que eu falei Hitler, né? E aí o melhor livro sobre isso, além de Hellinger, tá? É outro constelador que mistura outras teorias fantásticas também, que é o Ruppert. Ruppert, né? O Ruppert, sobre o nome dele é Ruppert, né? Que ele escreveu Simbiose e Autonomia dos Relacionamentos, que eu vou dar uma aula para vocês sobre isso na semana que vem, falando do Brasil, né? Vai ser esse mesmo tema aqui, só que com a visão mais do Ruppert, para continuar esse tema no caso do Brasil. Professor, diga. É algo que eu ainda estou um pouco confusa. O que seria, na verdade, a identidade em relação a esse viver sistêmico, sabe? Se eu não sou autônoma, então o que define eu ser eu e não ser o outro? Apenas a vivência? Aí tem várias questões, né? De maturidade emocional, psicológica, de assumir as dores da própria vida e parar de sair de derrapar das coisas traumáticas de infância, de conexão com os pais, porque é isso que a gente vai trabalhar na questão do trauma na semana que vem. Aí a gente vai entrar mais nesse ponto. Mas um dos pontos fundamentais para te responder isso, eu acho que eu já falei isso na outra aula que tu estava lá no outro curso, que é a simbiose e autonomia dos relacionamentos. Eu não sei se eu até botei o resumo para vocês do livro que eu fiz, fiz do livro, Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos. Lá ele descreve os tipos de trauma. Trauma de identidade, de sexualidade, de vinculação, né? São 4, 5 tipos de trauma fundamentais. E um deles é um trauma bem grave, que é o de identidade, assim. De você não assumir a própria identidade, né? De não conseguir montar uma boa identidade, porque isso teve problemas estruturais lá na base. Você saiu da sua confiança, da sua espontaneidade de criança na sua própria vida. Então você começa a atuar num modelo chamado sobrevivencial. Você fica defensivo, sobrevivencial o tempo inteiro, e aí esse é um dos fatores que se ligam todo mundo tem isso, tá? Uns mais, outros menos, mas uma das formas de lidar com isso é cair em grupos que te dão identidade, né? E essa pode ser uma identidade forte, matadora, uma identidade guerreira, uma identidade salvífica. Então, pessoas que elas não têm muito problema com a sua própria identidade, né? De aceitação da própria identidade, construção da sua própria identidade, que é um processo, mas começa esse problema na infância. Então, aí elas caem mais no mito salvífico. Por quê? Porque elas dizem, eu existo em função de você. Isso já é uma perda de identidade. E a pessoa saudável diz, eu existo em função de mim e das pessoas. Então, não é só do outro, eu existo em função da relação, mas de mim. Eu sei os meus limites, eu sei da minha história, da minha dor. Eu sei que eu não sei um monte de coisa. Também é muito importante, né? Essa humildade. E o outro, ele entra, por exemplo, no mais fácil em dogmatismos, em elemento salvífico, porque ele tem um problema de identidade originária, né?
porque isso foi o trauma. Trauma é ferimento, mas é também, ele teve que assumir um lugar que não era dele. Por exemplo, ele teve que ser mãe para mãe, teve que ser pai, a tomar o lugar do pai, ele teve que assumir o lugar de forte levando porrada, né? Com carências enormes, com perda de nutrição emocional constante, né? Então isso a gente pode falar um pouquinho mais, isso é bem interessante, mas o Franz Ruppert é um dos que é muito importante sobre isso, porque Bert Hellinger não tem tanto que eu li, não entra tanto em teorias do trauma, mas ele tem esses outros ensinamentos todos aí que eu estou trazendo até agora, né? Que são bem importantes. Continuando ali, ó. Então, veja que desafio para os bons poderem chegar à paz, né? Superar os sentimentos de culpa, ver que eles têm maldade também, que eles têm o pego dele, e poder incluir o outro. Vai parar de lutar? Não, ele continua lutando, ele vai, né? Mas ele dá um lugar para os rejeitados, que é o bem difícil. Qual, então, é o conflito para Hellinger, tá? Isso é Bert Hellinger. Essencial, o conflito base entre a boa e a má consciência, diz ele. Né? A má consciência, a boa consciência vai dizer que o outro é o mal, né? Então, como a gente está tudo no mesmo barco, né? Como a gente está tudo no mesmo barco, todo mundo é ser humano, errante, louco, etc. Uns que mais lúcido, outros menos lúcido, né? Por isso que isso se liga, né? Que não, o Bert Hellinger não cita muito isso até onde eu vi, né? A ideia de tradições de sabedoria antiga que dizem a base maior da vida é a compaixão por todos os seres. E que incluiria até o Bolsonaro. Vocês entendem? Então, é muito difícil aceitar às vezes isso aí, porque a compaixão por todos os seres, mas aquele lá não é um matador, não é isso aqui, não é um Hitler. Bom, a gente pode, né, ele tem que pagar tudo que ele fez, tudo bem. Mas aqui é um princípio, né, de base, de compreensão, que exige uma experiência também, porque compaixão não é uma questão racional só, nem apenas irracional, porque não abandona a lucidez da mente, né? Mas tem um aspecto muito profundo de perceber os seres em grande grau de sofrimento e fazendo loucura a partir da dor, do sofrimento, né? E da vontade de quê? De viver, que é o básico, todo mundo quer, mas entra em modus operandes, pensantes, sentientes e tudo mais, estrambelhado, né? Agressivo, desviado, né? O pecado, a hamartia, o errar o alvo. Em grego, hamartia, pecado depois dos cristãos, mas errei o alvo. De errar o alvo para ser o mal, não é a mesma coisa, né? Fazendo mal, faz o mal, tem que pagar por isso. Fazendo mal, eu sou o mal, então significa que tem seres humanos que são o mal, então Deus errou. Entende? A natureza errou completamente. Ou esse é a selva de pedras, ou tem algo mais profundo por trás desse mal? Não, sim, o ser humano deu errado. Ele é um animal violento por natureza e não tem saída, não tem chance, e a gente tem que calar a boca aqui. Seria isso. Todas as hipóteses a gente pode considerar. Ou será que a gente se afastou da nossa natureza mais profunda? Será que a gente já teve momentos na nossa paleolíticos, principalmente, ou de momentos de vida ainda hoje, que as pessoas conseguem encontrar uma serenidade, um sentido muito profundo e não estão mais em guerra? Existe isso, né? É pouco, mas existe. Se existe, nós precisamos investigar o que essas pessoas fazem, como é que elas conseguem se organizar, qual é essa paz. Então, essa paz que Bert Hellinger quer encontrar, ele chama de paz interior. Mas aí o risco é imenso. Qual o risco? Por exemplo, né, eu vejo nessa área mesmo sistêmica, né, que eu participo, eu sou constelador familiar, terapeuta, né, eu vejo muitos discursos de pessoas que não querem falar de política. Porque eu acho estranho, porque
elas acham que paz interior, elas ficam lá numa boa, ou sei lá, eu tô zen, vou meditar, vou fumar vou tomar uma cachaça, e o mundo que se exploda, eu não sei, eu acho que paz, como eu estudo e tento praticar há muitos anos, não existe sem justiça. Então aí é uma discussão importante, paz e justiça, né? Mas como realizar essa paz de dentro para fora? Bom, essa é a tentativa do agora. Boa consciência, né? Se encontrar com a minha má consciência e eu parar de sair do paradigma de bem contra o mal, sem perder a luta, vamos dizer assim, né? Como fazer isso? Eu encontro isso onde? Na filosofia da cultura de paz, da luta da não violência. Ela é a base da CNV, comunicação não violenta. Ela não deixa de ser uma das bases da justiça restaurativa. Não deixa de ser a base que está numa luta de origem cristã, quem sabe até compassível, não sei, como eu vejo, né? Então, eu acredito que as lutas sociais da paz, da justiça, né, podem ir para as ruas, podem boicotar, podem fazer tudo, né, de uma forma mais menos dicotômica, menos polarizada, menos rejeição da má consciência, né, olhando para si também e tentando produzir processos pedagógicos de inclusão, de compaixão, de positivos, de construção, né, porque talvez esse tipo de projeto, quando uma pessoa negacionista entra num projeto desse, ela sinta muito mais atração e acolhimento e vontade de conhecer do que eu chegar para ela e dizer que ela é louca, combatê-la, ela é negacionista, ela é o diabo a quatro. Né? São formas de luta, está em aberto aí para discussão. Né? Continuando um pouquinho mais. Então, veja, ó, tem essa tendência forte, né, de matar, vontade de matar, eliminar, que a gente tem que olhar, que se a gente não vê, ela toma conta da gente, mas tem uma tendência linda, ontológica do ser humano. Essa atração, o amor, a ligação, a união com o diferente. Tem ódio ao diferente? Tem, e tem medo, por causa do medo, preconceito, sim, sim, mas tem uma potência enorme de se casar. Não vou casar com a minha irmã, né? Nem, talvez nem com as primas, né? Pode acontecer. Não vou casar com a minha mãe, vou casar com outra família, alguém diferente. Daqui a pouco eu caso com uma pessoa que é da outra comunidade, daqui a pouco que é da outra etnia, né? Então, não é interessante, né? Que existe casamento entre árabe e judeu, existe casamento preto, branco, amarelo, vermelho e tudo mais. Existe casamentos né, hétero, homo, existe 1000 tipos de casamento. Então, aproximar-se, ligar-se, unir-se ao diferente. Um novo casal que forma um novo grupo, um novo clã. Isso vem do amor. Isso vem da aproximação. E só se mantém bem quando tem um mínimo minimorum de amor de verdade, não apego nem ódio. Claro, apego e ódio estão juntos. Isso é uma potência. Então, isso como eu posso estender para o outro, não só para a minha família, um pouquinho disso, quem sabe. Então, ligada a esta tendência aí, né, o intercâmbio entre dar e receber, o tomar, né? Eu dou algo para você, você se sente, poxa, deu algo para mim, eu quero dar algo de volta, obrigado, já é um dar, né? Um bom dia, né? E aí cresce a chamada espiral do dar e receber ou do amor, como um casamento, uma relação. Uma boa relação, ela tem espiral positiva e não negativa de dar e receber. Espiral positiva significa que as pessoas estão ali, quando tem um conflito, elas minimizam melhor, porque elas estão no dar e receber, elas podem dar um pouco mais de paciência, pode dar aquilo, pode ficar brava, tudo, pode até brigar, mas elas voltam mais rápido à resiliência, ao equilíbrio, do dar e receber. Eu dou algo, a pessoa sente que quer cuidar de algo, eu dou um dinheiro aqui, dou outro dá aqui. Então, é lindo esse dar e receber. Daqui a pouco eu trato super bem uma pessoa negacionista, um fundamentalista, bolsonarista, se eu sou de esquerda, né, sei lá, ou um esquerdista, se eu sou bolsonarista. E eu trato super bem aquela pessoa, então eu estou dando algo, quero ouvir de verdade. Daqui a pouco, né, tem esse milagre, né? Em alguns casos é só milagre para ter isso, mas enfim, tem muitos milagres. E aí a gente ouve,
né? A pessoa se sentiu bem, me respeita, daí não tem briga. Não é interessante? Então pode até conversar, né? É difícil, mas pode acontecer, né? E acontece. Questões que vocês tenham ali, estão entendendo esse aspecto, agora chega no aspecto positivo, né? Não é a boa consciência quem está certo, quem está errado. Não é. Todo mundo no mesmo barco, a mesma miséria, a mesma dor, vontade de viver. E agora a gente começa a ver assim, o mal que eu carrego também, né? Os elementos positivos que eu carrego. E agora eu começo a ver que eu quero amar, quero me conectar. E que o amor é uma base fundamental. Será que um pouquinho, eu estou sendo humilde, né? Um pouquinho desse amor poderia estender para aquele vizinho, para aquele outro, né? Também considerar que ele não sofra tanto, possa ajudar ele, que eu não quero o mal dele, né? E aí, essa vontade de criar uma nova família, um novo grupo, um pouquinho disso poderia servir para lá. Então, a gente começa a ter uma paz, a construção de uma paz mais profunda nessa visão, né? Eu acho bem interessante. E aí, a gente começa a dar e receber positivo, né? Dar e receber positivo. Né? Quero brigar com ele, ele é negacionista, ele é o diabo a quatro, então eu posso tentar ter uma luta mais respeitosa, tentar todos os meios, né, de cultura de paz, antes de ser um meio mais radical. Então, não é interessante isso? A gente criar lugares de resiliência, lugares positivos de acolhimento, lugares de compaixão, lugares de tranquilidade, lugares de não polarização, né? E se a gente irradia isso na sociedade? Eu achei uma coisa muito interessante, eu entrevistei uma pessoa que é muito amiga minha, ela é uma das maiores formadoras de constelação familiar no Pernambuco e no Brasil, chama Ana da Fonte. Entrevistei no programa Realidades, vai ao ar a quarta-feira às 20h30 agora, sobre organizações, a visão sistêmica das organizações. E ela trouxe esse ponto também, né? Como criar esses elementos além da polarização, né? Como ter essa noção além da polarização, que está aqui expresso nesse elemento aqui, no dar e receber positivo, né? Pode ter trocas, como é que criar lugares de trocas mais positivas, de mais respeito, e aí as pessoas poderem criar um espaço pedagógico diferenciado. Então, vamos ver aqui. Intercâmbio entre dar e receber e uma espiral da dádiva ou do dom, né? E aí, isso já é um tipo de paz interior. Quando estão equilibrados, sente-se bem em paz. E aí a possibilidade de generosidade e compaixão. Temos nessa paz uma outra consciência que atua nos movimentos da alma, ou eu chamo self, né? Mais profundo, da alma mais profunda. É o nosso self, o eu mais profundo, que está conectado mais com a natureza, com os ancestrais, com a compaixão, né? Ela faz transcender os limites do gueto, sintoniza com algo maior, uma unidade maior. É melhor vista pelo que sentimos profundamente, pela paz ou pela intranquilidade ou pelo escutar, pela serenidade atenta. Estar em sintonia significa sentir-se ligado ao campo maior, a todos, e não ser inimigo de ninguém. É difícil, mas enfim. Na esfera da boa consciência, sou bom, e haverá o outro que é mau. No nível da consciência maior, continuará havendo conflitos ligados a crescimento, porém sem vontade de eliminar a exaltação. É lindo, né? Quizá a gente possa realizar um pouquinho disso aqui. No nível da consciência maior, continuará havendo conflitos ligados ao crescimento, porém sem vontade de eliminar e exaltação ao zelo, sem esses fundamentalismos, essas doenças extremistas, né? E a vontade de eliminar o outro. Tem que ter muito amor, né? Tem que ter um amor para fazer uma luta dessa aí, porque, né? Mas você continua lutando. Isso é interessante. E vocês vejam que não é assim, eu quero ficar zen. Não, esse elemento zen tem, né? Dá para ver que tem, assim. Se você não olha para você, fica muito difícil, né? Porque o mal-estar ele tomou conta, você entra na raiva, você reproduz micro-relações violentas também em casa, no trabalho, né? Então, né, não adianta ser um revolucionário patriarcal. Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem aqui.
revolucionário fora e dentro bolsonarista, como diz o outro, que era patriarcal, entendeu? Então, bom, alguma questão? Senão a gente continua. Parte eu não tenho dúvida. Diga. Oi? Não, da minha parte eu não tenho dúvida, não. Tá. Tô entendendo. Beleza. Então vamos colocar um pouquinho mais para frente aí. A paz, isso é Hellinger, né? Bert Hellinger. A paz num campo mental pressupõe que todos os que integram sejam reconhecidos, né, como humanos. Isso só ocorre quando os bons compreendem a fundo o lado mau e perigoso da boa consciência. Principalmente de aqueles que defendem muito essa consciência do bem, da moral, da família do bem, de Deus, né? Mas todo mundo, isso serve para todo mundo. Bem como conseguem ver laços sistêmicos nas ações dos maus. Ou seja, que os maus agem dentro de um sistema, né? Não é tudo racionalizado, não é? Eles agem por forças maiores também que ultrapassam a eles. Né? Eles agem, é o que eu disse, Bolsonaro é um arquétipo, gente. Não é o mal, é um arquétipo de coisas minhas, nossas. Então é preciso urgentemente ir além do bem e do mal. Tá? Os bons precisam superar o sentimento de culpa, isso eu estou repetindo, eu estou repetindo, né? E dar má consciência dando lugar aos rejeitados. Então, eu acho que até aí tá bom, né? A gente já viu bastante coisa, porque agora esse é um tema mais complexo aqui, que aí destino não é no sentido que a gente entende pré-determinação, né? Mas é um laço entre... Nós temos destinos comuns, né? Todos são mortais, todos querem a felicidade, a gente está na mesma sociedade, destinações comuns, né? Esses antídotos, eu sempre trabalho na justiça restaurativa, né? São bem restaurativos, uma mentalidade da inclusão, uma escuta das pessoas, uma restauração em vez de punição e vingança, processos de encontro circulares, um fluxo reequilibrador das relações, né, dos grupos, reincorporação das identidades das pessoas, das culturas. Dar nascimento social significa reconhecer a alteridade, o rosto do outro, como diz Levinas, o visage, o rosto, né, o outro é humano. Uso de metodologias sistêmicas, circulares, tecnologias psicossociais. Tecnologias psicossociais são assim, é um monte de coisa, prática integrativa em saúde, é psicossocial, o que o armazém no campo do campo faz, é ecologia, é habitações sustentáveis, rodas comunitárias, práticas terapêuticas sociais, cultura de paz e direitos humanos. É um caminhão de coisas, gente. Não falta coisa. Não pense que falta iniciativa, não. É só você se engajar, ir atrás, né? Assistência social. É um mundo de coisas. É tecnologia, arte de fazer bem, terne, arte de fazer bem, em nível que envolve o bem-estar da alma, né? Psico, né? Pessoal e social, relacional. Né? Ecológico, sustentável, feminino. Não falta, é só querer lutar, querer contribuir. Então, isso é uma materialização daquela paz. As tecnologias psicossociais são a grande forma, ONGs, né, organizadas, de materializar esse bem comum. E, infelizmente, quando tem muita dor e raiva no sistema Brasil, aí vamos falar, até essas lutas que são nitidamente por algo maior, para todos respirar, para todos ter sustentabilidade, para todos direitos humanos é para policial também, é para todo mundo, né? Não para quem quer corromper ou que quer matar os outros. Aí, né, é outra coisa. Mas, enfim, até isso recebe às vezes as cargas de amor, de raiva cega, né, vem do amor cego. Por quê? Porque tem um probleminha muito sério que a gente vai ver semana que vem. O amor saudável à vida, que envolve uma grande percepção de liberdade, de lucidez, de beleza do mundo, infelizmente, é muito ameaçador para as pessoas que estão muito presas à dor neurótica, porque provoca uma das coisas que Nietzsche já falava, o ressentimento. Provoca a minha dor,
provoca a minha loucura, me joga contra a lucidez, é muita luz contra a minha escuridão. E para eu sair dessa minha familiaridade, eu vou precisar de um processo de uma metanoia, como o filme Matrix, que você precisa de um... É um negócio que é punk para algumas pessoas, entende? É punk, é choque, é chocante, é um processo que não é, você não vai convencer ela racionalmente, né? Apenas. A razão é até o mais fraco, né? Então, a esse ponto, a gente tem que analisar as dificuldades de criação de ambientes saudáveis, porque eles também podem provocar o deslocamento, o mal-estar, o incômodo, o ressentimento de pessoas e receber o ódio e ser classificado também como comunista. Ou qualquer coisa desse tipo, né? Radical, comunista, um grupo, um grupelho, né? Os ecologistas, né? Estão fazendo o quê? Estão fazendo ecologismo. Então, pessoa que não entendeu, né? Então, pessoas que lutam pela própria saúde daquela vão ter que ouvir todo o negacionismo. Um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde, ele é obrigado a cuidar, mesmo que a pessoa seja negacionista, que se queira agredir, tudo aquilo. É isso que acontece. Então, a pessoa querendo salvar a pessoa com a vacina, o outro ainda se sente ameaçado com a vacina, entende? Ele tem um programa de computador na vacina, tem não sei do que, isso aí é mutar, vai virar jacaré, entendeu? E é um medo, né? Que o saudável, ou sim a vida, pode provocar o ressentimento e confrontar a minha negação. Porque a negação da vida é uma forma de proteção. A vida é muito dolorosa e potente. É muito sexual a vida. Né? Desde muito antes de Freud. A vida é muito sublime, é muito poética. Ela é muito feminina também. Ela é muito terra. A vida não é um lugar só para ganhar dinheiro e construir coisas. Né? A vida é um lugar de vivências. Né? E elas são muito intensas. Então, isso pode causar um muito grande mal-estar e até um primeiro afastamento. Pode, né? Mas, em geral, tem uma atração enorme dentro dessas pessoas. Por quê? Porque elas querem viver. Então, esse é um ponto positivo. Elas querem o coração. Elas querem a vida. Mas elas têm muito medo e raiva, né? É como uma pessoa enrijecida. Que ela se enrijeceu para quê? Para ser rígida? Não. Para se proteger da dor da vida. Se eu me protejo muito da dor da vida, o que eu faço? Eu jogo o bebê com a água do banho junto fora, sujo. Minha ansiedade, minha intensa proteção me bloqueia os usufrutos dessa liberdade, né? Da intensidade dessas experiências da vida. Me bloqueia também. Então, muitas coisas aí para discutir. Aí eu lembro de novo de Reich também, né, que falava isso. Eu já estou em Reich, Freud, Reich, Rupert, esses autores aí nos ajudariam bastante. Ok até aí? Ok. Então, nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. Ah, professor, Diga. só uma bem breve, assim, eu assisti os vídeos e ele comenta que existem várias maneiras, né, de se fazer o método de restauração. E que existem aqueles que não necessariamente precisa que os dois envolvidos no conflito, ou os variantes estejam presentes, mas eu não consegui pensar um exemplo disso. O senhor poderia exemplificar, por favor, se o senhor soubesse? Não, pode ser desde, por exemplo, coisas que acontecem, que eu já vi, assim, né, e, até mais fora do que aqui na área penal, prisional, né, que você pode fazer um circo com a família que a pessoa que cometeu um crime, né, matou alguém, ele manda uma carta, ou você pode fazer um circo de fortalecimento das vítimas. Aqui no Brasil se faz circo de fortalecimento, circo com os agressores, né, só com os agressores, por exemplo, homens cumprindo medidas, né, medidas em relação à violência doméstica. Então existem várias experiências no Brasil que fazem circo com essas pessoas. Então existem modelos que podem fortalecer as pessoas ali, a responsabilidade, né?
Você pode mandar, pode fazer um representante também, já vi isso também, do agressor, se ele não quer isso, se alguém não quer. Mas o ideal é que, né, estejam presentes. Se tem um vítima e agressor, então tem as partes presentes, né? Para poder isso ser mais completo, assim. Não sei se... Sim, respondeu. É porque eu realmente não estava conseguindo pensar em um outro